Boa noite, shalom a todo mundo. Hoje, mesa completa, olha que bênção. Boa noite, pastor Vinícius. Boa noite, muito boa noite a todos. E já vou falando, né? Já vamos foi falando. Primeiro. É verdade, como começou pela ordem invertida, mas muito boa noite a todos mais uma vez. Não deixem de se inscrever no canal. A gente sempre pede a vocês para que se inscrevam, porque tem gente que assiste e não se inscreve. Ou então se inscreve e a gente não sabe como uma mágica, o nosso amado YouTube desaparece com a inscrição das pessoas. Então confere lá, dá uma olhadinha se você de fato está inscrito. Aciona ali o sininho na opção todas. A pastora sempre fala isso nos vídeos da manhã e sempre que ela tem uma oportunidade de lembrar, porque muita coisa é lançada e às vezes você fica sem saber porque não está com a opção todas ativada. Com isso, no seu celular, onde você tiver o hábito de ver, vai chegar lá uma notificação e você vai ter a oportunidade de clicar e acompanhar. De manhã cedinho, vídeos devocionais, no fim do dia tem sempre um vídeo temático, tem live, tem podcast, é um farto material. E, desde já, vai clicando aí no like, no joinha, vai ajudando a gente, porque com isso a programação vai subindo no YouTube, o YouTube vai considerando como relevante, se ajuda demais o canal. Você não paga nada por isso e compartilha. Vai lá no compartilhar, manda para todo mundo para que as pessoas possam estar recebendo a programação. E como eu sempre digo, se você quer mergulhar mais fundo, aí sim, em doutrina, em palavra, em cursos, torne-se membro. Na opção tornar-se membro, você clicando ali, você vai ter algumas opções. Dentro desse cardápio de opções, você escolhe aquela que você mais se enquadra. Eu tenho certeza que você vai acabar indo para a maior, aquela que tem acesso ao maior número de conteúdo, porque é imperdível. Todo mês tem alguma coisa nova ali. Todo mês a pastora está produzindo algo e lançando ali. Tem em relação a livros da Bíblia, em relação a cartas de Paulo. Tem de tudo ali, você vai mergulhar e certamente não vai se arrepender. Você vai até querer ficar mandando direct para ela, pedindo para ela fazer mais, né? Porque é o que acaba acontecendo. Então, vem com a gente. Boa noite, pastor Jonas. Boa noite para todos. Muito bom estar de volta com vocês. Deus abençoe seu coração neste momento em que você vai começar a assistir o podcast. Boa noite, pastor Osano. Boa noite, queridos. Que seja uma noite maravilhosa, iluminada pelo Espírito Santo. Amém. Então, o tema de hoje é interessante, porque as pessoas se acostumam com a gente, porque eu quero deixar bem claro que esse podcast não é um podcast de entrevista, não é um podcast de convidados, é um podcast com uma mesa praticamente fixa e nós aqui somos 4 pastores que discutimos assuntos que possa levar maior esclarecimento para você, cada um aqui com a sua especialidade, falando, contribuindo. Então, às vezes a pessoa fala assim, o entrevistado. Não tem entrevistado aqui. Aqui são pastores fixos deste podcast. Então, aí vocês começam a fazer parte da vida da gente, né? Conhece tanto, tem tanta gente que fala assim, estou maratonando, estou voltando, voltei para o podcast número 1. Ontem mesmo eu estava lendo, 3 pessoas escreveram, eu voltei, quem mais que está voltando para assistir desde o 1? Olha que é uma maratona e tanto, hein? É verdade. 92 podcasts, 92 aqui? 92. 92 podcasts, são 92 horas. Então, é uma maratona Netflix. É incrível. Mas, então, aí vocês começam a conhecer a gente, tanto que quando eu vou pregar em alguma igreja, falo, manda um abraço, aí fala o nome com intimidade. Foi muito interessante que uma seguidora minha falou assim, ela estava conversando comigo, se encontrou comigo num local, falou assim, olha, desculpa eu estar falando com tanta intimidade, você não me conhece, mas eu te conheço. Você entra todo dia na minha casa, então eu sou íntima sua. E aí, então, agora vocês vão conhecer um pouquinho da nossa história, esse podcast. Talvez isso ajude você e te incentive a chegar cada dia mais perto do Senhor Jesus. Porque aqui são 4 histórias. Cada um chegou a Deus de uma forma. Então, hoje é a noite do testemunho, a noite de falar aqui cada um como chegou a Cristo
E você também aproveita e conta a tua história aí no comentário. Queremos ouvir a tua história. Né? Então, vamos começar pelo pastor Osano. Comecei pelo Vinícius. Agora vamos começar pela Parou história ímpar, não? do pastor Osano. Parou ímpar, né? É. Queridos, boa noite. Assim, todos aqui têm uma história tremenda e assim não é diferente comigo, sabe? Assim, eu praticamente nasci num lar cristão, mas nunca fui cristão, né? Eu nunca segui os princípios da palavra, né? Mas sabia que Deus teria que ser prioridade, né? Para ter uma família transformada, abençoada, precisava de Deus. E, assim, somente aos 30 anos, em 99, 2000... Pronto, já contou a idade dele. Jesus entrou ali na minha vida de uma forma diferente, né? E, assim, Jesus foi oferecido para mim através do meu irmão, e a gente estava passando um momento difícil no casamento, na família, e ele perguntou se não podia levar Jesus lá, né? Através de uma irmã, minha mãe na fé, que hoje é minha mãe na fé. E eu, assim, fui até meio grosso com ele. Falei, cara, para mim tanto faz, isso não cheira, nem fede. E aí falei, mas traz ela para estar aqui. E aí ela se comprometeu, essa senhorinha, de ficar 7 dias, assim, sabe, consecutivos, falando de Jesus. E ela ia toda noite, uma pessoa muito alegre, muito envolvente. E, assim, cara, cativou a gente de um jeito sobrenatural. Fantástico. Né? E quando foi no 7º dia, eu já estava pregando a palavra. Olha! No 7º dia, né? Eu lembro até hoje da pregação, né? O bom samaritano, né? E ali eu preguei, né? Para a família, né? A palavra do bom samaritano. E dali em diante minha vida não parou mais, sabe? A caminhada com Cristo, né? Essa questão da libertação que a gente vê hoje, esse envolvimento com a libertação, isso começou com ela, porque 3 dias da semana ela marcava comigo da gente fazer visita nas casas. E ela passava 3, 4 horas da tarde e a gente saía de casa em casa. E aonde a gente chegava, as pessoas tinham momentos ali estranhos, né, que eu também não entendia por que as pessoas caíam daquele jeito. Né? Isso eu vim aprender aqui com a pastora Nária e o pastor Jonas de uma forma mais aprofundada. Mas aquilo causava um espanto. Né? Por que a gente chegava nos lugares e as coisas aconteciam daquele jeito? Né? E ela foi me explicando a presença de Deus, o poder de Deus. E foram muitos milagres. Eu presenciei milagres de mãos que eram atrofiadas, né? Só em ela segurar, sem saber, né? Ela segurava na mão das pessoas e ela orava. Nem ela sabia que a pessoa estava enferma. E quando acabava de orar, as pessoas ficavam em desespero, chorando. E a gente mesmo não sabia por quê. E aí depois a pessoa, não, porque ela foi curada. A pessoa foi curada depois que vocês oraram, né? Então, assim, a nossa caminhada no Evangelho, ela foi assim, sabe? Assim, desde de criança, vendo o mover das igrejas acontecerem, mas, assim, eu não conseguia me encaixar na igreja, né? Eu ia na igreja de forma forçada, né? Forçada. Somente depois dos 30 anos foi que houve uma entrega verdadeira, 2000, né? A gente se batizou, né? Eu e Patrícia, a gente batizou junto, né? Nem sabia que Patrícia era desviada, né? Para você ver o nível, né? E ali a gente se batizou junto e a caminhada, até hoje nós estamos aqui. Hoje nós estamos aqui na Unidade em Cristo, vivendo tantos milagres. Não, né? Desde ano 2000, desde 2001, 2002? 2003. Desde 2003, né? 20 anos. Na verdade, falar, né? Porque 2003, é uma assim, caminhada foi bom e o tanto. pastor Jonas falar isso, porque em 2003 eu fui evangelizado de novo, né? Através do nosso dos Santos, né? Então, eu conheci um outro evangelho através dos Santos, porque o evangelho que eu conhecia anteriormente era um evangelho de religiosidade, né? E aí ele entrou na minha vida, né? Através dos trabalhos, da arquitetura, e a gente começou a andar junto, né? E eu conheci um Santos antes e um Santos depois, né? Porque era um Santos que não era convertido, e passaram alguns anos, eu falei, cara, esse cara está diferente, rapaz. Ele estava muito diferente, ele passou a ser mais generoso, ele passou a ser mais bondoso, ele era muito rígido, né? Rígido e sanguíneo nos trabalhos, e de repente o Santos deu uma virada assim, eu falei, caramba, esse cara mudou completamente, né? E aí a gente começou a estar mais junto, a falar de Deus, ele me levou para o encontro, né, de homens lá no Vale das Águas, e ali eu tive uma nova etapa da minha vida de conversão. Novo nascimento, né? Um novo nascimento, né? Então, assim, e de lá para cá não parou, né? Então, assim, é muito importante falar isso, porque às vezes você está dentro da igreja,
mas você não está convertido, você se tornou um religioso, né? E você leva a vida de uma forma que não deveria levar. E eu tive essa experiência, esse milagre. Assim, tipo assim, um encontro com Deus para mim foi esse divisor de águas, de encontrar Jesus e de ver Jesus de uma forma diferente, né? Eu vejo 2 pontos aí muito importantes em tudo que o pastor Osano falou. Ponto número 1, a importância de uma pessoa como a sua mãe espiritual, pessoas que entregam a sua vida de forma que não mede sacrifício, não. Eu vou lá 7 dias na casa daquele casal, mal sabia ela que ela estaria ela estaria semeando na vida de um ministério tão importante. Você que não conhece o pastor Osano, ele é líder aqui da intercessão, e libertação de toda a igreja, não só aqui. Ele ficou periodicamente, por exemplo, quanto tempo você ficou lá no Japão? 2 vezes você ficou 1 mês lá na nossa igreja no Japão, depois lá na África. Olha, você não sabe, quando você está cuidando de uma vida, você não tem noção do que você pode estar fazendo para o reino. Ou do que Deus tem para é um casal, ti, né? É um casal. Eu tenho tanta coisa para fazer e agora ir lá na casa daquele casal. Só que aquele casal, no reino, olha só quem é que Patrícia e Osano se tornariam no reino, não é? Então, esse é o ponto número 1, a importância daquelas pessoas que realmente se entregam para a obra, não negam o que Deus pede para elas, o sacrifício. Porque não foi assim, ela abriu mão de alguma coisa para ir na tua casa, né? Não, e não é um fardo para essas pessoas, não. Né? É porque, assim, eu lembro, assim, houve momentos que eu falei, poxa, eu estou com a situação de uma pessoa que precisa de salvação e libertação lá em São Paulo. E aí eu liguei para ela, ela falou, já estou pronta, vamos embora. Aí, viu? Quando foi para Teresina, ela foi também para Teresina, largava tudo e ia. Entendeu? E até hoje ela é assim, né? Evangeliza, traficante, tudo que você possa imaginar, ela já não é um verdadeiro Barnabé da modernidade, entendeu? Uma formadora de líderes, né? Todos os líderes assim que ela acompanhou hoje são pastores, são apóstolos, são pessoas que estão atuando no reino assim, de uma forma, sabe, sobrenatural. Chamado mesmo. E o outro ponto que eu falei é o testemunho. Os santos, né, para vocês entenderem, era um diácono da igreja, era porque ele faleceu, ele era um diácono daqui da igreja, e a gente não sabia como que era a vida dele. Ele se converteu, toda a trajetória, os santos lá dentro da igreja, mas ele conheceu os santos antes da conversão. Aí, qual foi o impacto na tua vida? Santos é outra pessoa. O que aconteceu na vida dele? Olha a importância da transformação. E os 2 santos, né, é cristão. Uhum. Era que nem eu, ele era um cristão, né, mas não levava uma vida como Cristo. Ele não levava uma vida como Cristo. E depois eu conheci ele em outra fase completamente diferente, abrindo mão de tudo, indo me visitar lá em Itaboraí, Manilha, né, fazendo coisas assim. Falei, caramba, esse cara, acho que ele ficou maluco, ele está meio maluco, né, porque ele não é assim, esse cara não é assim. Né, mesmo o impacto da transformação. Isso traz um impacto muito grande. Então, assim, eu sou muito grato, eu louvo muito a Deus pela vida da minha mãe na fé, que é a irmã Deolinda. Com certeza ela vai ouvir esse podcast. Mando um beijo para ela, um abraço, não só meu, mas como da mesa aqui. Sim, uma mulher extraordinária, que sempre tem uma conexão com Deus completamente diferenciada, né? E pela vida dos santos também, que já está nos braços do Pai, que foi uma referência para mim. E hoje vocês são minha referência, a pastora Nária, o pastor Jonas, né? São meus pais espirituais também, e que eu tenho assim todo apreço, né? Aqui eu aprendi a amar vidas, né? Aqui eu aprendi a olhar sem julgamento, né? Porque o antigo Pepeu, ele julgava muitas pessoas, né? Por causa da religião, da religiosidade. Mas aqui eu aprendi a olhar diferente, abraçar as pessoas diferentes, assim, com compaixão, né? Como isso é diferente, pastor? Você abraçar as pessoas sem discriminar ela pelo pecado dela, pelo erro dela, pelo que ela fez, né? Mas olhar para ela como Jesus olharia. Né? E daquilo que o pastor Osano falou, que você possa se inspirar. Fala, Senhor, me usa como o Senhor usou os santos. Pergunta se você está transformado a ponto de chamar a atenção das pessoas, como o santo chamou a atenção.
e que você também possa ser usado para ir ajudar alguém, dar a mão a alguém que você não tem nem noção de quem será essa pessoa no reino espiritual. Eu pergunto quem era mais importante, Paulo ou Barnabé? Né? E sem um Barnabé, porque todo mundo esqueceu, mas Barnabé não esqueceu de Paulo. Então, Deus tem os seus Barnabés por aí. Tem. Que você Amém. seja o Barnabé na vida de alguém. Tem. E Muito agora, né, porque a gente é da casa, eu e o Jonas, então vamos o Vinícius, vamos ouvir o Vinícius. Deixa eu só dar uma finalizada, né? Então, assim, você vê que através dessa mãe na fé, não só a minha vida, a vida da minha esposa, mas como a vida dos meus filhos hoje, sabe? Assim, é completamente diferente. Completamente diferente. Hoje eles estão grandes, são obedientes, estão na presença de Deus. E eu falo isso muito com eles. Eu falei, cara, vocês não têm nenhum testemunho de coisa errada, mas vocês têm o maior testemunho. É que vocês nasceram, sabe? Desde que vocês nasceram, estão em Cristo e vão permanecer e nunca precisaram ir buscar algo lá fora. Então, esse é o maior testemunho. Sim, entendeu? a frutificação. Da frutificação, de viver dentro da presença de Deus, sem ter que sair, eu tenho um testemunho porque eu roubei, matei, fiz aquilo ou outro. Não, o teu testemunho é que tu chegou puro na presença de Deus e vai permanecer em nome de Jesus até a volta dele. Né? E nós estamos aí. Queria só fechar dessa importância. Né? Amém. Não, e é uma deixa para mim. A mãezona falou essa questão das vezes a gente... e muitas pessoas podem se identificar, principalmente comigo, com o pastor Jonas, porque a gente veio de lar cristão, né? E cristão evangélico, eu diria que eu sou, acho que a 4ª geração, né? Dentro de igreja. Aquela história de tua primeira foto ser no jardim da igreja. Minha primeira foto é no jardim da igreja, com a minha mãe tomando sol, porque a nossa vida era dentro de igreja. Bisavô, avô, pai e mãe, e chegou até a gente. Então eu digo que a gente não consegue fugir muito disso, né? O Senhor tem um plano na nossa vida e a gente tenta fugir desse plano, mas pela misericórdia dele, ele vem e laça a gente e traz de volta. E no meu caso não foi diferente. Assim, e é interessante porque eu conheço o testemunho do pastor Jonas, estou conhecendo um pouco mais o do pastor Osano, mas parece que depois dos 30 anos é que a gente tem maturidade suficiente para se encontrar com o Senhor e para firmar laços com Ele, né? Foi a mesma coisa comigo. O meu período de faculdade, vamos dizer, até o período universitário, vamos dizer, escola, né? No meu tempo era 2º grau, né? Científico. Até esse momento, eu caminhava com Cristo como criança, adolescente, que você vai com os pais, né? E a importância dos pais levarem, porque eu acho que aquela semente que foi lançada sobre a minha vida, ela pôde frutificar. Mas nesse período de 2º grau para a faculdade, eu abandonei com força. E fiz tudo de errado que a gente pode fazer nessa fase de adolescência, né? E fui para o mundão mesmo e esqueci de tudo. E a vida seguiu. Faculdade, me formei, comecei a trabalhar, trabalhei um bom tempo e eu achava que eu tinha Jesus na minha vida, né? Por quê? Porque eu tinha princípios, porque eu nasci num lar cristão, mas eu não tinha firmeza nenhuma com Cristo, não tive um encontro com Ele pessoal, né? Por isso que eu frisei essa coisa de você nessa idade de infância e adolescência. Aquilo que a gente vive muitas vezes é a experiência dos pais colocada sobre a nossa vida. Não era a minha experiência pessoal. E eu me lembro de alguns fatos, né? Eu saía para a noite e foi um momento que eu bebia, que eu fazia as coisas erradas. E eu chegava em casa à noite, eu pegava minha Bíblia, bêbado, e ia ler. Porque aquilo tirava um pouco do peso das minhas costas. Eu me sentava na minha cama. Eu não sei nem como eu enxergava as letras, porque eu tinha bebido a noite toda. Festa, bagunça. E eu lia minha Bíblia todo dia para dormir. Isso foi assim até eu me casar. Ou melhor, até eu estar com a minha esposa, né, na época de namoro. E eu lembro que a minha mulher nunca teve essa loucura assim na vida dela. E não era convertida.
mas ela olhava para mim e falava assim, pô, você lê sempre, você tem o hábito de ler a Bíblia, né? E eu sempre gostei, eu li a Bíblia todo dia eu li a Bíblia, mas sem entendimento, movido pelo Espírito Santo. E isso também tenho certeza que me ajudou muito, porque a palavra hoje é a minha maior paixão, né? Eu não consigo ficar sem esse livro, não dá, é igual água, né? Igual comida. Se você não manusear isso aqui, não ler alguma coisa durante o teu dia, falta, né? É igual você não ir ao banheiro, né? Começa a dar dor de barriga, você não vai ao banheiro. Se você não bebe água, a boca seca. E isso aqui é a mesma coisa, isso virou a paixão. Mas chegou um momento, já próximo dos meus mais de 30 anos, 30 e pouquinho, e que numa situação foi com o pastor Jonas, né? Assim como com o pastor Zana, ele teve a mãezinha nele, eu tive o meu paizão e minha mãezona. E aí teve uma ocasião que não tinha nada a ver, a gente tinha amigos em comum, que era um pastor dessa casa, o pastor estava procurando um imóvel, e eu já tinha ido à igreja deles, nesse meu ritmo do eu sou crente, algumas vezes, e o meu irmão já caminhava com mais firmeza no Evangelho e frequentava a Igreja Unidade em Cristo. E eu vim algumas vezes à Igreja Unidade em Cristo, que já existe há bastante tempo, em outros lugares, na igrejinha pequena, no clube, e eu fui a alguns cultos, e eu via ele pregar, e eu falava assim, rapaz, a voz desse cara me prende o jeito que ele fala, o paizão tem uma entonação de voz, né, uma voz bonita, ele falava, eu falava, se um dia eu voltar a ter firmeza com Jesus, é para essa igreja que eu vou. E aí eu vinha nos cultos de quarta-feira, era meio como um revezamento, né, o pastorzão pregava aos domingos, a pastora nas quartas, e eu via essa mulher pregar, eu falava assim, meu Deus do céu, essa pastora, rapaz, o fogo desce quando essa mulher abre a boca. Ela conhece a Bíblia, porque quem frequenta os cultos da pastora, ela sempre foi assim. Ela prega de Gênesis a Apocalipse todo culto. Ela passeia na palavra. É o jeito dela. Ela conhece, está na veia, então ela lembra de uma coisa, ela cita e tal. Eu falava, cara, um dia eu queria conhecer a Bíblia igual essa mulher. Então, ele me agarrou e ela me travou. E aí, numa situação dele na minha casa, um amigo levou, ele queria comprar um imóvel, eu estava vendendo meu imóvel. A operação de compra e venda não aconteceu, mas ele me agarrou. Ele me abraçou, ele me amou e assim, ele me levou para o Senhor de volta. E aí eu comecei a frequentar a Igreja Unidade em Cristo. Ele me ligava todo dia. Ele me mandava mensagem depois de todo o culto. Eu falava assim, cara, não existe isso. A igreja é muito grande, tem muitos membros, tem muita gente. E esse cara lembra de mim. Eu estava no pau comendo no trabalho, advogado, e audiência, e contrato, e problema, e tocava o telefone e via, pastor Jonas? E não tinha hora, de manhã, de tarde, de noite, a hora ele me ligava. Eu atendia, eu falava, rapaz, esse homem tem um amor no coração, eu quero amar igual esse cara. E aí ele me abraçou, e assim, a história para mim é forte, e aí eu me apaixonei por essa igreja. E aí, assim, graças a esse amor, esse cuidado que eu tive... Hoje você é um pastor, né? Eu vim para cá, e aí eu conheci a pastora, eu falo... Por isso que eu brinco, né? Ele me agarrou em amor. E ela me travou com a palavra, com o conhecimento, e hoje o amor também, que a gente acabou virando uma família, né? Eu brinco, eu, minha esposa e eles dois, eu tô mais com eles do que com a minha própria mãe de sangue. Porque a gente tá junto, a gente se ama. É aquele amor que não nasceu só no sangue, né? no ventre, nasceu de um relacionamento. Eu caminho com a pastora, a gente se fala todo dia, né, mãezona? Todo dia. Todo dia eu troco um zap com ela, eu pergunto, ela me responde, eu mando um coraçãozinho, ela me manda um coraçãozinho. O paizão, a gente tenta, toda semana a gente ter um momento nosso de conversa, de homem para homem, de abrir o coração, eu para ele para mim. E assim o evangelho caminhou, né? Assim foi o movimento. Então, novamente, como na vida do pastor Zano teve essa senhora que é a mãezinha dele e que amou ele, e esse amor sem explicação dos 7 dias despertou nele essa coisa, pô, como é que ela pode me amar assim, né? E fez com que ele tivesse experiência pessoal dele com Deus. Esse amor que eles tiveram por mim me
capturou de novo para Jesus, e aí sim eu tive a minha experiência pessoal com Cristo de caminhada, de andar aqui, de me interessar de novo pela palavra, de permitir que o Espírito Santo agisse sobre a minha vida, De entender Israel. de abandonar para trás todas as coisas que eu fazia e que não me incomodavam e se tornaram instantaneamente um incômodo na minha vida. Eu falei de bebida, eu falei de noitada, eu falei de... Isso se tornou assim absurdo na minha vida, não porque ninguém me impusesse, ele nunca falou para mim, meu filho, ou me julgou, nunca, nunca, nunca. Mas o amor do Senhor por meio da vida deles me constrangeu e fez com que eu abandonasse coisas que eu achava normais e me apegasse ao Senhor, à sua palavra e por aí vai. Então, e hoje eu estou aqui, hoje, como foi falado, né, hoje eu sou um pastor nessa casa, hoje eu tenho responsabilidades nessa casa. Hoje eu amo vidas por meio dessa casa. Hoje a gente promove o evangelho por meio dessa casa. O pastor falou, hoje eu sou apaixonado por Israel por causa desses dois. Já viajamos várias vezes para lá e aquilo se tornou a minha paixão. Então, despertou dentro de nós a importância do que é Israel no mundo espiritual, o que é o ensino da palavra, como facilita aprender a palavra do Senhor quando você vai até aquele lugar, quando você caminha naquela terra, quando você escuta Deus, e o pastor Jonas falava isso, né? O eco da palavra do Senhor ainda está naquele lugar. Qualquer lugar que você vá ali, você tem uma percepção diferente. Então, o meu testemunho... E para quem é cristão, né? Porque às vezes a gente nasce dentro de um lar evangélico e acha que a gente é evangélico, ou você nasce dentro de um lar cristão, tabela, né? Que é por tabela. E não, o Eli Bardavi, que a senhora sempre fala, ele frisa muito isso. A salvação é individual. Sim. Ele repete isso toda hora, individual. Então, o seu marido é um cristão e a esposa não é, ou vice-versa. Continua a orar por ele, continua a orar por ela. Porque ele ou ela tem que ter a sua experiência pessoal com o Senhor. Você tem um filho que ainda não está caminhando nos caminhos do Senhor e você é cristão e você vê que ele está se afastando, não desista. Essa semente está sendo lançada. O Senhor vai trabalhar para germinar. Há promessa de que você e sua casa vão servir ao Senhor e que toda a sua família será salva. Então, a gente tem isso está à nossa disposição e assim, eu creio que eles foram usados na minha vida e como é o nome dela? Deolinda. A Deolinda, dona Deolinda, a missionária Deolinda, foi usada na vida do Pepeu e tenha certeza que existe a mesma pessoa que vai ser usada na tua vida. E você sabe que é tão interessante isso que você acabou de falar, que uma vez eu estava pregando e quando eu ia fazer o apelo, que algumas igrejas não fazem mais, é uma pena, porque eu acho que é uma experiência única. O céu espera este momento. E aí, quando eu fui fazer o apelo, no meu coração, eu falei, peraí, tem outro tipo de apelo que eu tenho que fazer. Aí eu falei assim, você que já nasceu, que é o caso de vocês dois, né? Você que já nasceu num lar cristão, sempre frequentou a igreja, mas nunca teve a experiência de declarar com os seus lábios, porque a Bíblia é clara, né? Tem que falar, confessar com os lábios. Se você nunca confessou com os lábios que Jesus é o teu Senhor e Salvador, levanta a sua mão e vem aqui à frente. Eu quase caí de costas quando o nosso filho foi um dos primeiros a levantar a mão, porque nasceu na igreja, né? E assim, aquele dia marcou. Faz muito tempo, deve ter sido uns 20 anos atrás. Aquele dia marcou, porque foi um dia que não foi só ele. Foram vários filhos de pastores que levantaram a mão. Estão aí sempre, mas nunca tinham tido a sua experiência pessoal. Era a experiência do pai, era a experiência de estar aqui, porque o pai trazia, e a mãe, né? Mas, de repente, quando ele falou, não, eu nunca aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Isso foi lindo. Então, eu queria agora passar para o pastor Jonas. Que bom. Que bom poder falar, né? Eu não me canso de repetir essa experiência, né, de vida. Não é mais uma experiência pequena, né? 68 anos é muito tempo, né? Então, é uma experiência de vida. Eu nasci, né, dentro do Evangelho. Tive meus pais que foram pessoas exemplares para mim na vida espiritual. Mas a experiência mesmo com Deus eu não tinha.
Mas a semente era lançada diariamente na escola bíblica, nos cultos, né? Mas com 15 anos eu cansei de ficar ali cultuando um Deus que eu não tinha experiência com ele, porque onde eu estava não se cria no Espírito Santo, então você não tinha uma palavra vivificada, né, pelo Espírito Santo, uma palavra revelada que pudesse surtir um efeito de vida dentro de você. Mas a semente, de toda forma, era lançada. Com 15 anos, então, eu consegui me afastar. Foi quando meus pais já não tinham assim aquela força, né, como normalmente acontece, de conduzir o filho para os cultos. Mas dos 15 aos 19, eu me tornei totalmente incrédulo, porque eu não tinha experiência com Deus forte. Então, eu não cria mais em Deus. E até que aos 19 anos, um dia, aquela semente ardendo dentro de mim sempre, né? E eu parei um dia, do nada, assim, e falei, olha, Deus, se você existe, me dá uma experiência contigo. Eu preciso de uma experiência, se tu és um Deus vivo e está aqui comigo agora, me fala, eu te peço para eu poder tomar uma decisão na minha vida, né? Não existe Deus ou existe Deus. E eu me lembro que foi aí que veio a grande experiência da minha vida, um conhecimento extraordinário, e na época foi ali com Paulo Brito, né, que todo mundo conhece, uma pessoa extraordinária, um homem que Deus usou mesmo na minha vida. Eu fui parar lá no trabalho dele, missionário, e foi incrível, né? Foi assim, sentei, ninguém mais, eu não conhecia ninguém ali, e ali, quando começou o culto, o Espírito Santo inundou a minha vida de uma forma que eu não conhecia. Eu chorei o culto inteiro e fiquei um mês assim, né? Um mês recebendo o Espírito Santo e o Senhor falando comigo e me quebrantando. E eu e ele somente, uma igreja grande, cheia de gente, parecia que só tinha eu e Deus, né? E assim foi. Daquela época até os 28 anos, eu me dediquei a Deus como, sei lá, eu acho que pouca gente se dedica, de fato. Total, entrega total, absoluta, trabalho para Deus. E olha que nessa época eu estudava, trabalhava, né? E tinha tempo para servir a Deus, tinha tempo para cuidar de jovens. E nessa fase foi quando uma grande decepção me tirou do Evangelho, né? Não era, obviamente, com Paulo Brito, mas eu tinha tido uma experiência muito amarga, de falta de amor, e outras coisas relacionadas. E eu vi que Deus não estava dentro das igrejas. Foi a pior conclusão que eu tirei na minha vida, porque eu falei, Deus não está dentro das igrejas, porque o ser humano aqui fora ele tem um comportamento, né? Então, quando você começa a andar com Deus, aquele povo que está do outro lado ali contigo, você supõe que são pessoas transformadas, pessoas boas, pessoas com amor no coração, pessoas com sentimento de perdão forte, porque esse é um sentimento forte no coração de Deus, né? Do Senhor Jesus, principalmente. Então, eu não via esse tipo de coisa. Eu via acusações, eu via rejeições, mas eu não via o amor que abraça. Talvez o Vinícius tenha se reportado à questão do meu abraço, porque eu entendi que quando eu abraço é o Senhor que está abraçando, quando eu amo é o Senhor que está amando. É através da gente, né? É através de nós que o Senhor se manifesta. Então eu sou o braço, eu sou as mãos do Senhor, por isso que eu imponho as mãos, por isso que eu oro, por isso que quando você aperta a mão de alguém, você está transmitindo poder, unção, amor, né? Misericórdia, benevolência, longanimidade, aquele monte de coisa do Espírito Santo, né? E aí, então, eu fiquei dos 28 aos 43 num desertão que ninguém pode imaginar, né? Como o Vinícius viveu, ali eu sequei. Eu tinha Deus, eu não corria atrás do pecado, né? Eu não roubava, eu não matava, eu não invejava ninguém, mas fiquei seco, completamente seco, crendo que Deus não habitava nas igrejas, né? Olha, isso é uma coisa importante, porque eu sei que tem muitos de vocês hoje que não conseguem pisar numa igreja, né? E eu quero dizer para você exatamente o contrário. Você tem que estar na igreja. Amém. A igreja é fundamental para a nossa vida. Aliás, é o corpo de Cristo, né? E a gente explica hoje para as pessoas que uma mão cortada do corpo, ela pode estar do lado do corpo, mas se ela não estiver ligada ao corpo, ela não é irrigada pelo sangue de Cristo, entendeu? Então ela vai morrer. Eu acho importante a gente falar nesse momento que perfeito é Deus.
As pessoas que estão Sim, dentro da sim, igreja, não são perfeitas. assim, a sua permanência dentro de uma igreja não pode estar baseado em pessoas, se elas são boas ou más, se elas foram transformadas ou não. Vai ter trigo, vai ter joio, Com mas a certeza, tua sempre. fé e a tua permanência tem que ser olhando para Cristo. Então, saiba que perfeito é Deus e as pessoas são imperfeitas. É verdade, eu concordo plenamente com o que a Nara falou. Então, nesse período de 15 anos, é interessante, né? Porque nesse período, aos 30 anos, eu saí da Fundação Oswaldo Cruz e fui, né, fazer um concurso para a Organização Mundial da Saúde. E eu entrei para o melhor emprego que eu podia ter, com o melhor salário que um biólogo virologista poderia ter, né, com o melhor laboratório que um biólogo pesquisador sonharia em ter para trabalhar. Tudo isso Deus estava me dando no meu período de deserto. E eu tinha a possibilidade de crescer muito ali dentro, porque tinha oportunidade para isso, e eu tinha ganas de conseguir, né? Mas as coisas não aconteciam, ficavam empacadas, e eu não entendia por quê. Por que eu não conseguia avançar nesses 15 anos, ali, a partir dos 30 anos, né? E aconteceu que, aos 43 anos, 42 anos precisamente, veio uma pressão psicológica, emocional muito forte sobre mim. A ausência de Deus, a ausência da minha comunhão com Deus, e isso só comprova de que eu realmente fui chamado e escolhido pelo Senhor para andar com Ele, essa ausência de comunhão me fazia muito mal. Eu comecei a sentir um vazio que eu não conseguia preencher com nada. Eu sempre gostei muito de carro, então eu trocava de carro para ver se a coisa funcionava. Eu ficava alegre 2 dias, uma semana, daqui a pouco já estava esvaziado de novo. E quando foi aos 42 anos, essa necessidade de ter Deus, de estar comungando com o corpo, foi ficando muito forte. E eu não sabia que era isso. Então, eu fui parar em terapia. E na terapia, aconteceu que a terapeuta ela olhava para dentro de mim e ela falava, ó, tu tem um nó aqui, tem outro nó ali, outro nó acolá, e eu falava, me ajuda a desatar esses nós, e ela falava, não posso, é você que tem que fazer, e eu falava, mas como eu que tenho que fazer? Eu não sei, não tenho força, não consigo, né? Era a parte que cabia a Deus. Olha que interessante, né? E assim sendo, um dia eu chego no meu trabalho, saio da terapia, chego no trabalho e tinham 2 rapazes que eu sabia que eles tinham se convertido, estavam muito fervorosos com Deus, eu não aguentei, eu fui até eles e falei, eu preciso que vocês orem comigo agora, vocês podem, naquela hora ali, no pátio da empresa, eu estava completamente desprovido de... Eu falei, eu preciso. E eles oraram por mim, eles falaram, por que o senhor não vai ali na Irmã Maria, hoje ainda? Ela é uma mulher de oração, e eu falei, eu vou. E aí, à tarde, eu fui... E eu cheguei lá, aquela senhorinha me recebeu, uma senhora 100% analfabeta, né? Completamente. E ela me recebeu com um abraço que eu não esqueço nunca, né? O abraço dela, o amor e o carinho dela por mim, parecia que estava encomendado, né, por Deus, aquele encontro. E ali essa senhora ficou tratando de mim e a gente, todo dia eu saía do trabalho, passava lá para a gente orar e assim foi indo. Até que eu comecei a voltar a sentir aquele desejo de Deus, já não tinha mais aquela barreira, né, tão violenta, né, que impedia de sentir Deus. E num dado, lá pelos 4º, 5º mês em que ela cuidava de mim, eu estava no trabalho e, de repente, eu senti no coração, veio uma voz e falou comigo e disse assim, pega o equivalente ao teu dízimo, vai e entrega para Maria. E eu falei, vou fazer isso hoje. Isso era 11h30 da manhã. E aí, então, foi tão engraçado que a voz falou de novo comigo. Eu falei, a primeira vez, eu falei, hoje, quando eu sair do trabalho, eu vou fazer isso. E ele voltou a falar comigo e ele disse, tem que ser feito agora. E eu falei, eu obedeci, eu não sei como, eu fui seguindo, né? Eu fui no laboratório, fiz um cheque, botei no envelope, atravessei lá o campus, cheguei no sítiozinho dela e ela estava acabando a reunião de oração lá na casa dela e ela me ouviu e falou, ô, irmão, veio orar? Ela sempre falava desse mesmo jeito. Eu falei, não, irmã, hoje eu vim aqui te trazer isso aqui. Ela não abriu o envelope. Ela pegou o envelope, ela olhou para o céu, abriu um sorrisão gostoso e eu fiquei boba ali olhando para ela. O que foi, irmã? Ela disse assim, estava lá em cima do monte orando por você essa madrugada, por você, por isso, por aquilo, mas quando eu fui descer,
eu lembrei que a minha geladeira quebrou e eu não tinha mais como consertar, de tanto que ela já tinha sido consertada. E aí ele falou comigo, hoje até o meio-dia eu vou te dar uma. Ah, rapaz, quando ela falou isso, eu comecei a pular de alegria, pular de... Ela, o que foi? O que foi? Eu falei, depois de 15 anos, hoje eu voltei a ouvir o Senhor. Voltei a ouvir a voz de Deus. Aí foi aquela maravilha e tudo, né? E assim começou algo extraordinário, né, que hoje se estende pelo Japão, por Angola e em outros lugares também, né, em outras nações. Temos gente espalhada hoje pelo mundo, né, essa é a verdade. Ali eu fui sendo restaurado, até que o Senhor, então, começou a me chamar. Ela começou a ter uma visão comigo de um avião branco grande. Ela falava, irmão, eu não sei, eu acho que você vai viajar muito. Eu sabia, ela não tinha discernimento só, ela tinha muita visão. Aí eu falei, não, irmã, viajar muito eu já viajo, porque pelo meu trabalho eu tenho que viajar muito pelas nações aí. Mas isso aí é um ministério que Deus está dizendo para mim. Eu falei, será que Deus tem ainda esse chamado na minha vida? Né? Eu estou falando para você que está me ouvindo, o chamado de Deus não foi retirado da tua vida, você tem ele ainda. É só você despertar e correr para dentro, entendeu? E aí, assim aconteceu. Eu senti no coração o desejo um dia de abrir um trabalho na minha casa. E essa história é tão importante eu finalizar com ela, porque é o que a gente vive hoje, né? Há 23 anos atrás, ou um pouquinho mais, não sei, foi em 1999, foi 17 de julho de 99, eu morava ali na Lagoa, abri a minha sala, vieram 20 jovens para esse dia. E eu me lembro que eu falei com eles do Gênesis ao Apocalipse, né? Ensinando desde a origem do homem até o fechamento. E fiz o apelo e os 20 se converteram. E ali dentro, para você saber, tinha muita gente com 28, 27, 18, 23, mas todos tinham algo em comum, que era a idade emocional deles, era muito achatada, era tipo de 15 anos. Então, tinham 2 que eram estelionatários, tinha um que era satanista, tinha alguns dependentes químicos, etc. E eu me lembro que quando eu despedi a última pessoa naquela noite, eu peguei uma folha de papel antes e cada um assinou. Todos os 20 assinaram. Eu peguei aquela folha de papel, peguei óleo, logo em seguida, banhei de óleo aquela folha, orei, impus as mãos, e essas pessoas hoje, elas continuam com Deus, e algumas permanecem até com a gente aqui, né? Assim, foi o início desse trabalho que hoje a gente tem aqui com a parceria incrível que Deus me deu, uma esposa maravilhosa, que é a Naira, né? E, assim, eu me lembro quando Deus falou que ela não era uma pregadora, ela era um ministério inteiro, né? Que muita coisa, e hoje a gente pode ver o trabalho que ela faz extraordinário com as redes, né? Como alcança vidas, aquilo que ela faz diariamente hoje, faz com que o evangelho genuíno, eu digo genuíno porque eu conheço, a gente vive, né, convive, nunca vi Nara falar nada que ela não pudesse provar na Bíblia, isso eu deixo aí para você saber, né? Tudo que ela fala, se você vier e perguntar, ela vai te provar biblicamente. Então, isso é algo preciosíssimo, preciosíssimo. Então, a unidade em Cristo, ela tem essa preciosidade, ela tem o amor de Deus, né? Ela tem palavra profunda, profética, revelada, mas somos homens, né? A perfeição nossa vai ser depois. Hoje a gente briga, como Paulo brigou, como tantos outros apóstolos brigaram, para manter a vida, para manter a santidade, para manter o relacionamento de intimidade com Deus, mas tudo isso é possível se você crer. Tudo isso é possível se você entregar de fato a sua vida, o seu caminho, como você ouviu o testemunho dos dois, e agora eu vou parar, porque senão não vai dar tempo da Nara dar o testemunho dela, né? Mas, enfim, que Deus possa completar aquela obra que começou na tua vida, no meu caso, há 68 anos atrás. No teu, não sei quantos anos você tem, mas está por aí também, né? Alguns. Deus abençoe. O que eu acho importante é que vocês estão ouvindo experiências, mas você tem que ter a sua experiência, Exatamente. né? Isso que é o mais importante. Cada um tem uma história. A minha é totalmente diferente dos 3. Antes de começar, eu falei assim, poxa, vocês 3 estavam num lar cristão, já nasceram na igreja, e a minha história é tão diferente. Um avô meu era curandeiro, o outro se suicidou, uma família de tragédias.
não conhecíamos a Deus, posso dizer literalmente que, como Jó, né? Eu conhecia de ouvir falar, buscávamos, eu digo buscávamos, porque quando você é criança, você é levado para tudo. Minha mãe tinha muita sede de Deus, mas o evangelho não tinha sido apresentado a ela. Então, ela procurava em todos os lugares, todos, absolutamente todos. Aliás, era muito engraçado. Ela buscava desde várias igrejas, ela foi em tudo que você pode imaginar, em várias seitas. Eu tenho experiência de ter passado por várias seitas, e a mais engraçada foi uma de japonês, uma seita de japonês, e eu ia lá como criança. Ô, mãe, mas eu não estou entendendo nada que o japonês está falando. E o japonês falava, e a gente não podia falar nada assim, tipo, se eu falava, mãe, estou com dor de cabeça. Não, não pode, minha filha. Fala, não estou com dor de cabeça, não estou com dor de cabeça. Mas está doendo, mãe. Não, não pode falar que está com dor de cabeça. Não estou com dor de cabeça. Aí era muito engraçado. Hoje é engraçado, né? E eu falava, mãe, mas não estou entendendo nada que o japonês está falando. Mal sabia que eu ia para o Japão, né? Aí, mãe, eu não estou entendendo. Não, mas não faz mal. É isso aqui vai fazer bem para a gente, né? Então, a minha casa é uma mistura de tudo, uma tragédia de tudo também, porque quando você vai buscar em lugar errado, você traz coisa errada para a sua casa. Então, eu cresci uma criança muito assustada, uma criança muito insegura, me tornei uma pré-adolescente muito assustada pelo reino espiritual. Eu tinha experiências de sonhos, de visões, e todas tenebrosas, porque nós não tínhamos a luz de Cristo em nossa casa. Mas tudo por causa da ignorância, porque não nos foi apresentado o evangelho. Eu acho que você que nasceu na igreja, você não tem noção do que é isso, sabe? Evangelhos são boas notícias. E o evangelho é leve, como Jesus disse, o meu fardo, sabe, ele é muito leve, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. E talvez você tome isso como uma palavra. Não, todos esses lugares que a minha mãe foi, tudo era muito pesado. Tudo era muito difícil, envolvia muito sacrifício, envolvia muita coisa, dar muita coisa, fazer muita coisa, e todas elas muito difíceis, e não melhorava nada. A minha casa só piorava. Então, as tragédias que tinham desde dos meus avós, meus bisavós, de ambas as partes são italianos, vivemos todas as dificuldades de imigrantes no interior de São Paulo, mas era muita coisa misturada, até que minha irmã, eu tenho uma diferença muito grande entre eu e meus irmãos mais velhos de idade, eu sou a temporã, e a minha irmã mais velha, eu era ainda pré-adolescente, ela já estava casada, e a minha irmã mais velha, ela casou com um homem evangélico, desviado. Totalmente. Pensa numa pessoa que não dava um pingo de testemunho, era ele. Mas a família dele, tão maravilhosa, e eu louvo a Deus pela vida dele, porque, a despeito dele estar desviado, ele foi a ponte que Deus usou para levar todos nós para a verdade. E a minha irmã, ela, por causa das cunhadas dela, que a levaram para a igreja, a minha irmã se converteu de uma forma genuína, mas assim, sabe aquele nível de conversão, de paixão, de que você só pensa nisso, só fala nisso? E minha irmã era outra. Como o pastor Osano falou dos santos, minha irmã, de repente, que mal falava comigo, virou uma irmã atenciosa. Eu, gente, o que aconteceu com a Neuza? E a Neuza, que nunca me abraçava, começou a me abraçar. E ela, nesse afã, nessa paixão por Cristo, ela quis levar todos nós da forma dela. Eu acabei de voltar da Igreja Cristo Salva, onde eu me converti, e eu estava contando para eles que a minha primeira conversão, eu digo primeira, aí você fala, por que primeira? O meu primeiro dia na igreja foi trágico. Por que trágico? Porque a minha irmã, ela era nova convertida, ela não tinha sabedoria, ela queria que eu aceitasse Jesus e acabou. Aí ela me levou e eu escutei o culto, não entendi nada do que eu ouvi, nada. Era tudo muito novo para mim.
E ali, eu só senti paz na igreja, mas não entendi nada da pregação. E aí a minha irmã falou, quando o tio Cássio acabar de pregar, levanta a mão. Por quê? Para quê? Porque você tem que levantar a mão. Eu falei, não, eu não vou levantar a mão. Aí, livre e espontânea pressão. Aí acabou a pregação, ela levantou minha mão. É agora. Deus, o que é isso? E aí eu lembro como se fosse hoje, tio Cássio, agora vem aqui para frente. Que terror. E ela, você vai, vai lá, me empurrando. Eu não fui, eu empaquei. Ela me arrastou literalmente lá para frente. Esse foi meu encontro com Jesus? Não, gente. Esse foi a vontade da minha irmã de que eu aceitasse Jesus. E aí eu voltei para casa. E a minha mãe, que já estava escandalizada com a conversão da minha irmã, porque minha irmã, sabe, ela não tinha sabedoria. E ninguém ensinou a minha irmã a ser mais calma, né? Orar, pedir a Deus sabedoria para levar todos. Né? Não, ela não tinha equilíbrio zero, né? Mas ela foi o canal de Deus e firme em Deus. E aí, quando eu cheguei em casa, minha irmã já entrou pela porta dentro. Mãe, a Naira também se converteu. Não, mãe, não. Ela que me levou, mãe. Minha mãe chorando. Não, já não bastava uma, agora duas. Que vergonha, que vergonha. Era a vergonha do bairro, porque naquela época ser crente, gente, era vergonha. É verdade. Era vergonha. Então, nós duas nos tornamos a vergonha do bairro para minha mãe. Então, ela falou, não basta uma, agora duas. Aí, graças a Deus, meus pastores muito sábios falaram para minha irmã, você fez tudo errado. Graças a Deus pelo teu amor por Cristo, mas você vai ficar quieta, você vai deixar Deus agir. Não é você ainda não tem sabedoria para levar a tua irmã, porque ela me assustou, eu nunca mais quis ir na igreja. Passaram-se 3 meses, com muita sabedoria, a cunhada dela falou assim, Naira, ela falou, não vou te convidar para ir para a igreja, porque já falava, já assustava. Eu não vou te convidar para ir para a igreja. Eu estou precisando de uma adolescente, olha a sabedoria, para ajudar num chá. E eu gostava de ajudar. Você vai? Posso contar com você? Minha filha também vai. A filha dela eu gostava, era adolescente também. Você pode ajudar a gente? É um chá beneficente. E ela falou completamente a verdade. Era um chá beneficente. E lá fui eu para o chá beneficente, me achei o máximo, de avental, ajudando. Passei uma tarde maravilhosa, relaxada, sabe? Tipo, desarmada. Eu não esperava eu não estava pronta para ver aquele mesmo pastor ali. Lá estava o tio Cássio, e aí ele ia dar a palavra. Mas eu estava tão feliz ali fazendo. Eu falei, bom, mas aqui, minha irmã não está aqui. Aí eu continuei servindo salgadinho, refrigerante para as mulheres, era de mulheres. E ali o tio Cássio deu uma palavra e eu comecei a prestar atenção. Ele começou a falar do sacrifício de Jesus. Eu nunca tinha ouvido daquela forma, que Jesus morreu na cruz, eu sabia, mas daquela forma. E aí ele falou, mas é porque foi você, ele pensou em você. Aí eu comecei a pensar, poxa, ninguém pensa em mim. Ele pensou em mim, porque eu tinha isso de baixa autoestima, eu me achava uma filha a mais. Era um monte de problema que eu trazia no meu interior. Aí eu comecei a prestar atenção, e aí ele falou assim, no final, ele falou, quem quer entregar, porque ele entregou a vida dele por amor a você. Se você quiser responder a esse amor, eu estava ali, ouvindo. Se você quer responder a esse amor, eu falei, responder ao amor. Não foi assim, levanta a mão. Se você quer responder a esse amor, vem aqui à frente. Quando eu vi, eu já estava lá na frente. Falei, meu Deus, o que eu fiz aqui? Mas aí, sabe, eu fiz a oração, esse foi o dia 1 de uma caminhada para nunca mais largar daquele que se tornou a minha razão de ser, a minha vida não faz sentido, minha existência não faz sentido. Foi o dia 1, eu quero que você entenda que foi o dia 1 de salvação, mas foi o dia 1 também de restauração. Eu era uma pessoa muito estragada por uma família disfuncional, isso é história para outro dia, mas eu quero dizer que tudo que eu precisava era Jesus para me salvar,
Jesus para quebrar um ciclo de mortes na minha família, porque era um caos tão grande que quase que todo mundo dava cabo da sua própria vida. Ele trouxe literalmente vida para o meio da minha família. Depois se converteu minha mãe, depois se converteu o meu irmão, e assim foi sucessivamente. E é uma paixão até hoje. Eu falo assim, é incrível como é uma trajetória. Tive experiências sobrenaturais. De onde ele me tirou, eu precisava ter esse nível de experiência, de visões, de experiências sobrenaturais. E eu digo que o mesmo amor daquela adolescente eu tenho até hoje, e eu e João já somos avós, temos um neto de 15 anos, e eu quero dizer que a paixão é a mesma. Eu espero que você tenha a sua experiência. E se você não tem, você pode ter agora. E por isso eu deixo para o evangelista Amém. fazer o apelo Eu ia falar e isso. orar. Hoje precisa. Obviamente, esse é um testemunho bastante resumido, né, de cada um Muito. de nós. A trajetória é linda, ela é grande. Amém. E com muita profundidade, onde vocês passariam a ter um conhecimento mais íntimo de cada um de nós, onde o diabo pegou em nossas emoções, onde os traumas, né, as violências da vida nos trouxeram feridas, e essas feridas muitas vezes gritaram na nossa vida. Então, resumidamente, você conheceu aqui um pouquinho da Naira, do Pepeu, do Vinícius, do Jonas, mas tem muita coisa que você, quem sabe um dia a gente entra na parte emocional da nossa vida, para você entender como que Deus sustentou, né? Esse é o fato, né? Ele sustentou. Então, para você que está nos ouvindo, você que estava desviado, como a maioria de nós aqui foi, né? Frio na fé, frio no relacionamento com Deus, e está sentindo o desejo de restaurar a intimidade com o Pai. Eu digo para você, a vida espiritual sem intimidade não tem sentido. Frequentar a igreja sem se envolver não tem sentido, não faz sentido. Você se torna uma presa muito fácil, né, do esfriamento, né, e até mesmo de ser capturado lá pelo lado de fora. Então, volta para o Senhor. Volta para o Senhor. E se você quer voltar, eu quero te pedir para você colocar a mão sobre o teu coração. E você que não tinha ainda entregado sua vida integralmente para o Senhor e quer fazer isso hoje, só levante a sua mão e eu vou orar por vocês. Amém. Por ambos os casos. Fechamos os olhos, então. Senhor Deus, Pai amado, Tu que nos enviaste Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador amado, Tu que abriste mão do Seu único Filho, do Seu primogênito depois, e enviou Ele para estar conosco aqui, pois Tu sabias, Senhor, que éramos imperfeitos, estragados, pois já nascemos com selo de pecadores, fragilizados. Por isso, Senhor, Tu enviou Jesus Cristo para que Ele passasse por aqui, sentisse o que nós sentimos, mas não entregasse os pontos, não esmorecesse e permanecesse fiel, Senhor, sem pecado. Foi Ele que foi levado à cruz do Calvário, onde o Seu sangue inocente, puro, foi derramado para nos purificar, para nos libertar, Senhor, da morte certa, que era a morte do pecado. Eu te agradeço por aquele que está sendo restaurado hoje ministerialmente, por aquele que está sendo tem tido a sua vida trazida de volta aos teus cuidados, que o Senhor possa, Senhor, renovar essa aliança. Eu já vejo aqui no Espírito uma aliança sendo colocada no dedo de cada um de vocês. Papai, muito obrigado. E agora, Senhor, consolida esses que estão se entregando, os que estão se convertendo neste momento, meu Pai. Que o Senhor estenda a sua mão de poder e misericórdia e amor sobre eles, que restaure a vida de todos eles, salva, Senhor, ele e toda a sua casa. É o clamor que eu te faço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a você. Certo, o pastor Pepeu está pedindo que eu leia aqui um versículo para você, 33, porque 11. ele faz parte. Deus me deu esse versículo na hora que nós chegamos aqui. É verdade. E ele diz o seguinte, Ezequiel 33, 11. o versículo 11, né? Ele diz assim, eu vou ler um pouquinho antes, Pepeu. Vocês podem ter absoluta certeza de que não fico contente quando o pecador morre com a culpa de seus pecados. Minha maior alegria é ver o pecador se arrepender, deixar seu mau caminho e viver. Por isso,
Povo meu, arrependa-se, arrependa-se, abandone seus maus caminhos para que morrer sem razão. Né? Que Deus te abençoe. Amém.